Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, e porque lhe destes poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhes confiastes. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me destes no meio do mundo. Eram teus, e tu os confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me destes, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviastes. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto vou para junto de ti. Palavra da salvação. Podem sentar um minutinho. Queridos irmãos, hoje estamos celebrando, dentro da terça-feira da 7ª semana da Páscoa. Já estamos caminhando para o final, para finalizar esse tempo bonito, que é o tempo pascal. Mas também estamos celebrando hoje o martírio de São Carlos e os seus companheiros. O que é o martírio? O martírio é quando alguém morre por testemunhar a fé. Quando alguém morre por não negar a sua fé. E, como Jesus, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Entregaram-se pela palavra do Evangelho. E hoje, oportunamente, nós ouvimos 2 grandes testamentos. Primeiro, de Paulo. Paulo, nos Atos dos Apóstolos, ele faz esse grande testamento depois de fazer tudo o que ele fez, realizar tudo o que ele realizou. Ele convoca a comunidade a não se deixar se abater, a não se desanimar, a permanecerem firmes na fé. Paulo diz: olha, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que nós experimentamos foi por obra de Deus, foi por graça de Deus. E agora vocês devem seguir com esse testamento, vocês devem seguir com esse testemunho de fé. Eu fui o primeiro a vos dar o testemunho, eu fui o primeiro a vivenciar esta experiência que tive com Cristo, para viver com vocês o Evangelho dele, e agora vocês são convidados a seguirem tudo aquilo que eu experimentei. Tudo aquilo que eu vos falei em questões de fé, vocês devem agora dar continuidade. Claro que aparecerão as dificuldades, aparecerão as provações, aparecerão as lágrimas, mas é preciso permanecer firme
em Jesus Cristo. É preciso, de fato, fazer uma opção concreta pelo Senhor Jesus e por sua igreja. Somos convidados a não sermos cristãos meia boca, que quando eu preciso da graça, eu venho para a missa na terça-feira. Quando eu recebo a graça, eu vou embora e só volto de novo quando eu necessito. Paulo nos diz ao contrário. É preciso diariamente, em meio às dificuldades, não deixar de viver o Evangelho de Jesus Cristo. Não deixar de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E o que é viver e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo? É fazer aquilo que nós devemos fazer todos os dias. É não ter vergonha de gritarmos aos quatro cantos que somos cristãos, que amamos a Cristo, que foi capaz de morrer por nós para nos dar vida e vida em plenitude. Que somos capazes de amar a sua igreja, que, como ouvimos no domingo passado, ele é a cabeça desta igreja e nós somos os membros. Nós somos o corpo que formamos esta igreja do Senhor. Cada um com o seu dom, cada um com a sua contribuição, mas que devemos viver a unidade para testemunhar a Jesus Cristo, unidos pela fé em Jesus Cristo. Porque, claro, se a gente não está, de fato, unidos pela fé em Jesus Cristo, a gente pode se perder muito fácil. A gente pode deixar de testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo muito fácil. E aí Paulo diz, queridos irmãos, sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Hoje nós não somos perseguidos, ainda não, mas me imagino que chegará dias em que seremos perseguidos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Não tenhamos medo de pregar o Evangelho, não tenhamos medo de viver o Evangelho. São Carlos, que hoje o mártir Carlos e seus companheiros morreram por pregar o Evangelho, morreram por viver o Evangelho. Então, que nos custe, pode até nos custar a vida, mas não tenhamos medo e não neguemos a nossa fé. Já no Evangelho também o Cristo nos dá esse grande testemunho e esse testamento. Tudo o que ele deveria realizar, ele realizou. Chegar agora o momento dele retornar para o Pai. Ele mesmo nos disse, para que o Senhor, para que ti seja glorificado e eu seja glorificado em ti, eu volto para o Senhor. Eu volto para Deus, mas eles não permanecerão sozinhos. Eles não permanecerão sozinhos, por quê? Porque será enviado sobre a comunidade dos discípulos o Espírito Santo, que anima, que fortalece, que orienta e que conduz a igreja de Jesus Cristo. O Espírito Santo que conduz os discípulos e discípulas do Senhor. É preciso, meus queridos irmãos, acreditarmos e estarmos com os olhos fixos em Jesus, que sobe para o Pai, de onde ele veio, volta para o seio da Trindade, mas olhando para o céu, vivendo a nossa realidade humana, sendo a prefiguração deste céu que tanto queremos, que tanto almejamos, que tanto desejamos. Peçamos ao Senhor neste dia, nesta terça-feira em que celebramos o testemunho dos mártires, que Ele nos dê a força e a coragem de sermos homens e mulheres, verdadeiras testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo. E como eu dizia,
Não precisamos ir longe para sermos testemunhas de Cristo. Se eu não consigo testemunhar a Cristo na minha família, se eu não consigo testemunhar a Cristo no meu bairro, se eu não consigo testemunhar a Cristo na minha rua, se eu não consigo testemunhar a Cristo no meu trabalho, se eu não consigo testemunhar a Cristo na comunidade, não é em outro local que eu testemunharei. É preciso sermos testemunhas de Cristo aí onde estamos. De modo muito especial, e eu não me canso de dizer isso, no seio familiar. É aí, por excelência, a igreja que eu devo viver. Se eu não consigo ser testemunha de Cristo na minha família, hipócrita eu estar dizendo que vou testemunhar fora. E não sou eu quem disse, não, é Jesus. Eu estou apenas repetindo a palavra dele. Não estou falando nada novo para vocês, coisas que vocês já estão caducos de saber. O testemunho do Evangelho de Jesus Cristo se dá nas pequenas atitudes do meu dia a dia. Se eu não consigo testemunhar a Cristo na pequena atitude do meu dia a dia, eu não consigo testemunhar nas grandes. Nunca esqueçam disso. E nunca percam de vista esta realidade. E aí, cabe-nos nos perguntar: como eu estou vivendo o Evangelho de Jesus Cristo? Como eu estou experimentando Cristo na minha vida? Viu, coroinha? É para você também. Como eu estou experimentando Jesus na minha vida? A partir do meu testemunho com minha esposa, com meu filho, com a minha filha, com meu vizinho, com a minha vizinha, com aquele que faz parte da minha comunidade. É aí o local por excelência da vivência plena do Evangelho de Jesus Cristo, o qual hoje nos falava Paulo, e pelo qual morreu São Carlos e seus companheiros, e pelo qual morreu o próprio Cristo,